Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Disciplina de hoje, Direito Tributário, tema da nossa aula, espécies tributárias. Nós já tratamos em aulas anteriores, falamos sobre a atividade, melhor dizendo, sobre a introdução do direito tributário, falamos sobre o conceito de tributo e agora nós passaremos ao estudo das espécies tributárias, tudo bem? A sua evolução até que chegasse no atual estágio em que nós temos aí dentro da nossa legislação tributária, na fase que nós estamos dia de hoje. Fica comigo na tela, como eu falei, tema da nossa aula, espécies tributárias, já está aqui para vocês, tranquilo? Pois bem, no estudo da espécie tributária, nós vamos estudar desde a teoria bipartite, tá certo? Até a teoria pentapartite. Não se aveste porque o professor vai explicar para vocês. Pois sim, a incidência do tributo é dever de pagar, melhor dizendo, a incidência do tributo ou o dever de pagar o tributo decorre de uma exteriorização de riqueza. Então, portanto, nós, enquanto contribuinte, nós demonstramos para o fisco uma riqueza, uma determinada riqueza, exteriorizamos, um poder aquisitivo, quer seja quando eu aufiro renda, quer seja quando eu compro um carro, quer seja quando eu compro uma mercadoria, tá? Ou compro um imóvel, uma terra. Aí, desta forma, nós temos o fato, ou melhor dizendo, a hipótese de incidência, temos um fato na vida concreta, este fato ele vai se adequar àquela norma, subsunção do fato à norma ou à hipótese de incidência, nasce a obrigação tributária, então, portanto, eu tenho aí o papel ou o dever de estar pagando esse tributo, esse imposto, tá certo? Então, portanto, essa técnica servirá como um dos critérios para a destinação de algumas espécies tributárias. Sabemos que o tributo ele é gênero em que as exações tributárias são as espécies. Então, quais são as espécies tributárias que nós temos, tudo bem? Então, veja que tributo é gênero, como nós já aprendemos no conceito de tributo. Dentro de tributo, nós temos várias espécies. Quais são, Marcos, as espécies que nós temos? Vamos lá antecipar um pouquinho aqui, ó. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. É isso mesmo, e nós vamos estudar justamente sobre elas aqui nessa nossa aula, tá? E aí nós vamos evoluindo em conformidade com as teorias para cada um aí dos entendimentos que nós temos. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a tela. Então, quais são as espécies tributárias? Vejamos aqui as teorias que nós temos. A primeira delas que nós estudaremos é a teoria dualista, bipartite ou bipartida. Corrente minoritária, a gente sabe. Por quê? Porque, na verdade, o professor vai tratar aqui, se algum dia cobrarem de vocês, nem cair na tua prova, você vai saber. Essa teoria bipartite nada mais é do que aquela teoria que tem imposto e taxa. Só tem essas duas espécies tributárias. Ela é um tanto quanto ultrapassada, de fato, até porque o próprio Código Tributário Nacional traz para a gente, ou adota, já antecipando aqui, a teoria tripartite, imposto, taxa e contribuição de melhoria, Então, portanto, a teoria bipartite só é imposto ou taxa, é uma corrente minoritária, não se aplica na jurisprudência, tá certo? Bem como na própria doutrina. Tem doutrinador, que de repente se adeque a essa teoria, Ali o Marbalheiro falava disso. Então, assim, a gente sabe que isso já está um pouco ultrapassado, até porque nós tivemos o CTN de 1966, bem como a própria Constituição Federal, em que trouxe para nós aí outras espécies tributárias. Então, portanto, é apenas para conhecimento, se porventura cair na sua prova ou cobrar, você sabe que a teoria bipartite tem como espécie tributária as taxas e os impostos, tudo bem? Corrente minoritária, conforme está aqui na tela, segundo essa corrente, existiria somente duas espécies tributárias, sendo imposto ou taxa, como eu acabei de dizer para vocês. Essa classificação decorre da premissa de que há necessidade de atuação vinculada do Estado. Ou seja, presta um serviço é taxa, não presta um serviço é o que, gente? É tributo. Então, portanto, para a teoria bipartite, há necessidade de que o Estado, na verdade, preste um determinado serviço. Aí nós temos uma vinculação no que diz respeito à atuação estatal, tá? O Estado, ele atua prestando uma atividade, exercendo uma atividade e se em decorrência dessa atividade, da atuação do Estado, houver uma tributação, esse tributo será uma taxa. Por outro lado, se o Estado não age, não presta um serviço ao contribuinte,
e se tributa essa situação fática, aí nós temos a figura do imposto. Então, portanto, imposto não se requer ou não se exige uma atividade estatal. A taxa exige uma atividade estatal. Tudo bem? E, em detrimento disso, é óbvio que haverá a cobrança aí do tributo. É basicamente esta filosofia adotada aí pela corrente, digamos assim, teoria bipartite, né? Ou teoria bipartida, como queira. Essa corrente não se sustenta mais por conta da Constituição da República Federativa de 1988. Então, portanto, a CRFB 88, né, na verdade, trouxe aí outras espécies tributárias. Então, nesse caso específico, a gente sabe que esta corrente ela não se sustenta mais. Então, nós não temos mais só imposto ou taxa, o próprio CTN também, né? Mesmo sob a égide do CTN, né, anterior à Constituição de 88, ainda assim existia essa corrente bipartida aí, tudo bem? Mas isso hoje não se aplica por conta até mesmo da Constituição da República Federativa do Brasil, que traz para a gente as espécies tributárias, mas além delas, do artigo 146, nós temos 145, nós temos outras, digamos assim, outras espécies tributárias no 148, no próprio 149 da Constituição. Veja comigo então, dando continuidade. Essa corrente não se sustenta mais por conta da CRFB de 88, bem como não se aplica mais pela jurisprudência, ou seja, a própria jurisprudência, na verdade, já não mais acumula ou não segue essa corrente aqui bipartite ou bipartida. Teoria tripartida, tricotômica ou tripartite. A teoria tripartite tem como suporte, né, o Código Tributário Nacional, pois afirma ser as espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhorias. Então, portanto, previsão, onde é que está? Artigo 5º do CTN. Essa teoria também, em alguns casos, poderá ser que você encontre algum autor. Todos os autores falam delas no sentido aqui, os manuais, né, de direito tributário, você possa pegar, você vai ler, você vai entender. Talvez não seja cobrado na sua prova. Ocorre que esse artigo 5º, essa teoria tripartite, ela pode sim cair em provas, né? E, na verdade, por que ela cai? Porque o examinador, muitas vezes, quer pegar o candidato, quer pegar você aí na hora da sua prova, né, para que você erre, e simplesmente fala o seguinte, olha, segundo o STF, melhor dizendo, segundo o STF, vamos falar assim, ou segundo o CTN, blindando a questão, as espécies tributárias são impostos, taxas e contribuições de melhoria, certo ou errado? Está certo. Por quê? Porque, na verdade, o examinador aqui, ele perguntou o quê? Segundo o CTN. E com base no artigo 5º do CTN, de fato, as espécies tributárias para o CTN são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, nesse caso aqui, está correta a questão. Por outro lado, para que você cometendo um equívoco, né, digamos assim, ele fala que segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, as espécies tributárias são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Errado, porque na verdade a Constituição Federal de 88 não trata, ou melhor dizendo, não afirma isso. Tá? Se a gente pegar na Constituição, nós vamos chegar mais adiante, a gente vai perceber que na Constituição de 88, lá nós temos outras exações tributárias, né? Como eu falei para vocês. Então está dentro do contexto ali dos princípios gerais de direito tributário, dentro do campo, ou melhor dizendo, dentro do espaço inserido na Constituição, dos princípios gerais do direito tributário. Então, portanto, do capítulo, né? Tecnicamente falando, então está dentro dessa sistemática, e aí é que se torna diferente daquilo que está previsto aonde? No CTN, beleza? Tranquilo até aqui? Pois bem, vejamos então. Mesmo para os defensores dessa corrente, os empréstimos compulsórios e contribuições especiais são tributos, mas não são espécies autônomas. Então, portanto, a teoria tripartite, ela entende, ela reconhece os empréstimos compulsórios como sendo tributo, bem como as contribuições especiais, né? Aí a gente tem na figura do artigo aqui, ó, 148, artigo 148, bem como o artigo 149 da Constituição da República Federativa do Brasil, mesmo em sendo reconhecido como espécie tributária, para essa corrente, na verdade, isso vai ser contribuição, empréstimo, na verdade, entraria como sendo também uma contribuição ou como uma taxa, beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá, seguindo adiante. Teoria tetrapartida, quadripartite ou tetrapartida. Segundo essa corrente, os tributos se dividem em 4 espécies: impostos,
taxas, empréstimos compulsórios e contribuições. Ou seja, nós temos aqui nessa corrente, o que ele faz? Essa corrente, a tetrapartida, ela entende como sendo a contribuição de melhoria a mesma coisa da contribuição especial. Ocorre que a Constituição teve o papel, a função de delimitar ou de esclarecer, né, o que é uma contribuição de melhoria, quando é que ela se aplica, qual é o seu fato gerador, bem como instituir de forma detalhada também para a gente, né, as contribuições especiais. Então, portanto, não cabe aqui ao intérprete, né, confundir alhos com bugalhos, o doutrinador, e simplesmente juntar, né, as contribuições especiais com as contribuições de melhoria, né? São espécies tributárias distintas. Então, portanto, essa teoria tetrapartida também, ela não é aceita justamente por isso, né? Com esse fundamento de que, na verdade, a Constituição trouxe, né? Fez questão aí de estar diferenciando. Eu botei aqui, ó, a própria Constituição Federal de 1988 fez questão de diferenciá-las. Por isso, essa corrente não é bem aceita, tá bom? Então, portanto, a tetrapartida não é bem aceita. Ok, gente? Tudo tranquilo? Teoria pentapartida, pentapartite ou quinquipartite. É a corrente aceita pelo STF. Então, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele segue a teoria, entende como correto, sendo a teoria o quê? Pentapartite, tendo em vista que os tributos são divididos em 5 espécies autônomas. Então, veja que para o STF, os tributos ou as espécies tributárias são 5. Quais são elas? Impostos, como está aqui, ó, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, bem como as contribuições especiais. Então, veja que para o Supremo Tribunal Federal, com base na Constituição Federal de 1988, fazendo uma interpretação, segundo o Supremo, as espécies tributárias são 5: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Brasil, tudo certo, tudo tranquilo, se ligue, ó, lá no artigo 145 da Constituição, como eu já havia antecipado, de 1988, afirma ser 3 as espécies de tributos. Então, faça a leitura, né? Nós temos lá imposto, nós temos lá taxas e temos as contribuições de melhoria. São essas 3 espécies aí de tributo, tá certo? No 145, vale a pena lembrar que lá no artigo 148 nós temos os empréstimos compulsórios e no artigo 149 nós temos a figura das contribuições especiais. Eita, que letra linda é essa, hein, gente? As contribuições especiais, beleza? Então, portanto, dentro desse conceito, dentro do capítulo da seção lá que a gente fala dos princípios gerais de direito tributário, que está na Constituição Federal de 1988, nós vamos encontrar as 5 espécies de direito, as 5 espécies tributárias, melhor dizendo para você, tranquilo? Vamos para frente, porque atrás vem gente, se ligue, ó. Teoria pentapartida, apesar de se igualar os artigos 145 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 5º do CTN, as espécies tributárias não estão previstas exclusivamente no artigo 145, mas em toda a seção de que trata dos princípios gerais tributários, ou seja, dentro do sistema tributário nacional. Foi justamente isso que eu falei, né? Se a gente pegar o 145 da Constituição e o artigo 5º do CTN, como nós já estudamos aqui, nós vamos verificar que para esses 2 artigos nós temos imposto, taxa e contribuição de melhoria. Ocorre que nós temos outras espécies tributárias dentro desse conceito, dentro desse capítulo, né, do Sistema Tributário Nacional. Nós temos outras espécies tributárias, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, cujo entendimento é esse do Supremo Tribunal Federal. O entendimento do CTN, o segundo CTN, as espécies tributárias são 3. Por que o professor diz isso? Porque parece bobagem, porém cai muito. Melhor, despenca em provas de concurso público essa diferença e esse tema. Beleza? Tranquilidade, sigamos em frente. Vamos lá. Para a gente, como é que se diz? Para a gente estar formatando ou sintetizando as correntes doutrinárias aqui. Em suma, né? Em resumo, as correntes doutrinárias são dualista, bipartida ou bipartite.
para esta corrente, como a gente já falou, ela é minoritária, beleza? Existem apenas duas espécies tributárias, que são quem, gente? Quais são as espécies? Impostos e as taxas. A teoria tripartite, né, como eu costumo dizer, esta corrente adota o entendimento de que as espécies tributárias elas são três. Nós temos aqui, ó, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para a teoria tetrapartite, divide os tributos em quatro. Só lembrar do tetra, né, quando o Brasil foi tetra, quatro espécies tributárias. Nós temos aqui, ó, impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Já a teoria pentapartite, o Brasil agora é penta, né? Quinquipartite, nós temos quem, gente? Que é a teoria, ó, se ligue, ó, a teoria adotada pelo Supremo, nós temos imposto, taxa, contribuição de melhorias, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Essa é a corrente adotada pela doutrina majoritária, pelo Supremo Tribunal Federal, beleza? Já a teoria tripartite, ela é adotada ou seguida pelo próprio Código Tributário Nacional. Tudo ok?